sigilo médico, confidências do paciente e interferência da família. Então, eu sou consultor médico de família e psiquiatra, quero conversar com você sobre isso aqui, porque é uma coisa recorrente que acontece no consultório e com isso eu espero poder ajudá-los de como participar melhor do tratamento de um familiar seu, que principalmente na esfera psíquica, né, que lida com coisas às vezes muito íntimas das pessoas. Então, acontece fatos assim, de que um familiar, uma mãe, um pai, geralmente a mãe, procura atendimento para o seu filho que está com um problema emocional, psicológico e conversa com a equipe, verifica que se tem a expertise de lidar com esse tipo de problema e marca a consulta. E vem para a consulta, vem a pessoa sozinha. E a pessoa é adulta, muito bem. Quando é menor de idade, a gente sempre pede a presença de um familiar. Eu posso conversar com o paciente sozinho, mas eu sempre vou dar uma devolutiva para o familiar junto com o paciente. E é lógico, se tiver algum dado que eu possa não esclarecer ao familiar e que o paciente peça sigilo sobre aquele tema, não vou passar para o paciente, exceto se for planejamento de suicídio, eu vou ter que conversar com o familiar. Mas, fora isso, a gente vai manter o sigilo. Mas quando o familiar vem sozinho e é maior de idade e está lúcido, né, não está delirante, eu não vou poder passar nada dos detalhes da consulta para esse familiar. Estou falando isso porque às vezes acontece de concluir a consulta com o paciente, eu sempre forneço a avaliação por escrito, o relatório daquela consulta para o paciente levar ao psicólogo, ou para ele pensar depois sozinho, conversar, ver ou conversar com a família. Forneço as receitas, peço os exames, vai retornar para a reavaliação e depois liga o familiar querendo conversar com o médico a respeito da consulta. Eu peço para a secretária, explica que não pode. Por causa do sigilo médico, o paciente vai se sentir traído se eu for conversar com ele. Fala que a avaliação está nas mãos do familiar, que ela conversa com o familiar sobre isso. E que se ela não pôde se preparar para vir junto na consulta, tem o momento do retorno, que ela vai poder se preparar para vir junto, e aí sim, ela estando junto, eu vou entender que o familiar concedeu o direito dele se inteirar da sua problemática, e a gente vai conversar junto, e eu vou manter, lógico, o sigilo a respeito daqueles fatos ou temas que o paciente pediu maior discrição. E infelizmente não vai dar para a gente conversar com o familiar, a menos que as pessoas precisam entender que a gente tem essa preocupação, essa responsabilidade de que o paciente veio sozinho, a gente percebeu que está um quadro muito grave, está com um quadro psicótico, delirante, né, que vai precisar de supervisão de tratamento e até de tratamento involuntário. Aí vai partir da gente entrar em contato com essa pessoa que marcou, com o contato que a gente tem da família, e dizer, olha, vocês precisam vir aqui porque o caso é mais grave do que vocês estavam suspeitando, ele não vai conseguir se tratar sozinho, ele vai precisar de supervisão. Então, se a pessoa não está com o necessário discernimento para tocar sua vida, a gente vai entrar em contato com a família. Mas do contrário, a gente percebeu que a pessoa tem lucidez, tem algum sofrimento, tem algum diagnóstico, mas tem lucidez, ela está incomodada com aquilo, ela quer melhorar, a gente vai confiar que a pessoa vai instituir o seu tratamento. Mas se a família quiser participar, parabéns, muito bom, é muito bom quando a família quer participar. Mas se a família não veio junto para a consulta, a gente vai ter que aguardar no retorno essa pessoa que está interessada em participar, em colaborar, em proteger o seu familiar, venha junto. Peça, mas ele não quer que eu vá, ele não quer que eu entre junto. Mas aí eu não posso fazer nada, né? Você que é familiar não conseguiu convencer o paciente que você é importante para ela e participar do tratamento e vai te ajudar, não sou eu que vou poder determinar isso ao paciente.
Mas quando o paciente está doente gravemente, que não tem o necessário discernimento para conduzir o seu tratamento, aí sim eu vou impor ao paciente que é condição sine qua non ela ser supervisionada por um familiar lúcido, capaz, para que a gente possa dar andamento ao tratamento, senão eu estaria sendo irresponsável, né? Até aquele momento da consulta. Nada impede que um familiar se agrave, o quadro evolua mal, e aí você, familiar, vai ter que tomar a atitude de trazer novamente o teu familiar para uma reconsulta ou para uma avaliação até no pronto-socorro, se for uma coisa muito aguda, grave, fora de hora, que não possa esperar a agenda do consultório, você vai ter que providenciar de trazer até involuntariamente, às vezes sob força, né, conduzir o teu familiar até o médico para a gente reavaliar e tomar as atitudes, né, que sejam cabíveis para o quadro. Está amanhecendo o dia, o sol está judiando aqui, mas está ótimo. Vamos conversando sobre isso. Então, você já passou por essa situação de precisar que o familiar tratasse, ele não aceita, não traz, né? Visita o meu canal do YouTube, tem várias estratégias lá de surto psicótico, como promover o encontro médico-paciente, né? Tem várias estratégias que você pode fazer, inclusive você vir sozinho contar sobre o problema e depois você vem no retorno falando que a consulta é para você e pede para aquele familiar vir junto, como se fosse teu acompanhante, e chegando no consultório, a gente já conhece a história, a gente dá corda, né? Dá conversa para o acompanhante para sentir que aqueles sintomas realmente estão lá presentes, e aí a partir de um dado momento a gente fala, olha, percebi que você está doente, aqui assim é isso, teu familiar já esteve aqui, já me falou sobre isso, você vai ter que tratar sobre isso. Ah, não quero tratar. Mas aí se eu vi que está doente, realmente está desorganizado, é grave, a gente prescreve o tratamento e a família providencia de fazer o tratamento, porque aí efetivamente eu já vi o paciente, já examinei, eu posso receitar. Então, é assim que acontecem as coisas. Então, e lembrar que nas consultas online, você não precisa estar junto com o teu familiar. Se a consulta é online, você marcou para o teu filho, por exemplo, a consulta, o teu filho está estudando em outra cidade, você está na sua cidade de origem, a consulta é online, é só você dizer para o teu filho, olha, eu quero participar da consulta como acompanhante. Quando vir o link para a sala de consulta virtual, você envia o link para o teu familiar, envia o link para mim. Que aí vai participar da consulta na sala virtual, o médico, o paciente e o acompanhante, o pai do rapaz, por exemplo, podem estar em cidades diferentes, e aí acontece um fenômeno interessante. O médico está numa cidade, o paciente está em outra, e o acompanhante dele, né, o familiar, está em outra cidade e consegue participar da consulta. Isso é formidável, porque ninguém precisa viajar, diminui as despesas, considerando as particularidades, né, as distâncias aqui do estado do Mato Grosso, que são muito grandes. Às vezes uma consulta de alguém que está lá em Juína, consulta comigo que está em Sinop, a mais de 400 quilômetros de distância, e a mãe da paciente está lá em Campo Novo dos Parecis, nenhuma delas precisou viajar para acessar o médico. Se você comparar, a consulta saiu, entre aspas, né, de graça, porque só com a viagem das duas para vir a Sinop iriam gastar muito mais. Então a qualidade dos serviços melhorou muito com a chegada das teleconsultas, das consultas online. Vamos lá, me conta aí se você já vivenciou essas dificuldades nos comentários, e se você conhece alguém que pode se beneficiar desse assunto, passa adiante.